Eu sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando aqui na Fundação Carlos Chagas e respondendo algumas questões de concurso. Hoje vamos responder uma questão do concurso de professor do Espírito Santo do ano de 2016, dentro dos conhecimentos pedagógicos, ok? Então a questão de número 20 traz a seguinte questão: enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez: "Como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. As ideias contidas no conto de Rubem Braga nos alerta, numa concepção crítica da educação, que: opção A: identidade e diferença muitas vezes definem o que fica dentro e os que ficam fora, os aceitos na escola e os discriminados por ela. B: a escola é uma instituição neutra onde brancos e negros, pobres e ricos têm oportunidades iguais, desde que todos tenham compromisso em aprender. C: reconhecer a pluralidade existente na sala de aula é papel de todo professor que aceita a diferença. D: gestores e professores devem ser capazes de lidar com a diferença, promovendo um clima de harmonia na escola e recuperação paralela quando necessário. E: direitos devem ser conquistados e não oferecidos por um Estado paternalista. Direitos e deveres devem ser cumpridos. Pessoal, pausem, respondam com calma. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra A. Pessoal, nesse caso, eu faria uma interpretação de texto, porque aí tem muito a ver com identidade, né? Essa questão, né? Que definem os que ficam dentro e os que ficam fora, os aceitos na escola e os discriminados por ela. Ok, pessoal? Então, para entender essa questão, só para ilustrar melhor, eu trouxe algumas informações aqui. Qual o significado da concepção de educação crítica, né? Primeiro, é a reflexão nessa perspectiva, que fará com que o educando desenvolva a consciência crítica, a consciência de que ele pode intervir e tem a capacidade de participar nas transformações das relações que julguem necessárias. Mas para isso, né, ele tem que se sentir participante daquele processo, né? Ele tem que se sentir sujeito daquele processo. E para isso, ele tem que ter uma identidade com aquilo. E o que é a nossa identidade? Nossa identidade não é somente feita através dos documentos, que carregam nossas informações, mas sim a forma como cada pessoa se percebe, se vê diante do mundo. A identidade é construída ao longo de nossa vida, a partir das coisas e experiências que passamos, ou seja, através das nossas relações sociais. E como que isso chega na escola? A formação da identidade recebe a influência de fatores intrapessoais, as capacidades inatas do indivíduo e as características adquiridas da personalidade, de fatores interpessoais, identificações com outras pessoas e de fatores culturais, valores sociais que uma pessoa está expondo, tanto global quanto comunitários. Então, pessoal, a escola tem que ser um lugar de acolhimento, né? E que a pessoa não se sinta um ninguém, como o padeiro descreveu, né? Então, assim, ela tem que ser sujeita ativa do processo da sua aprendizagem, né? Então, ela tem conhecimentos, ela tem a sua cultura, isso é muito importante para compreender essa questão. Tá bom, pessoal? Então, gabarito letra A, eu fico aqui, um abraço, até a próxima.